Você não estaria aqui se não houvesse internet, certo? Sem ela, não seria possível trocar milhões de mensagens por dia pelo WhatsApp ou Telegram. Nós não poderíamos checar likes no Insta ou comentar nos snaps das amigas. Também seria mais difícil conhecer outras partes do mundo, viajar nos mapas e nas músicas do Spotify. A internet é um direito, e por isso é fundamental entendermos o que ela é e como funciona. Vamos relembrar para os mais velhos e mostrar para os mais jovens como era a vida antes de existir a internet. Imagine como era viver sem Facebook, WhatsApp, sem serviços online, sem sites, sem Netflix, sem smartphones. Dá para imaginar? A internet é uma rede que interliga os bilhões de dispositivos existentes em todo o mundo. Ela foi criada nos anos 60 nos Estados Unidos, sob encomenda do governo no contexto da Guerra Fria. A ideia era construir uma rede descentralizada e que permitisse a comunicação rápida e segura entre os computadores. No início, era restrita ao uso militar. Nos anos 80, começou a ser usada por acadêmicos e se popularizou no mundo na década de 90. Hey, why should I be on the internet? Why? Well, by the time we're in college, the internet will be our telephone, television, shopping center, and workplace. And it's already got more stuff in it than you could possibly imagine. In less than an hour, you can visit the planet Jupiter, take a tour of the Sistine Chapel, do research on the rainforest, get soccer scores for a team in Italy, chat with a friend in Australia, and I even found a recipe for cat food cupcakes. It is as much a part of the future as we are. Shouldn't everybody be on the internet? Yes! Corria o ano de 57, outubro 4. Em meio à surda batalha da Guerra Fria que dividia o mundo em dois blocos, um socialista soviético e outro capitalista americano, cruzou um raio nos céus. Em sua fantástica trajetória, dava a volta completa no planeta a cada 1 hora e 36 minutos. Seu nome, Sputnik, amigo no idioma russo. O primeiro satélite artificial a cruzar o espaço. Seu diâmetro, 58 centímetros. Visível por binóculos, ele transmitia sinais de rádio tão fortes que podiam ser ouvidos por radioamadores várias vezes ao dia. Estava inaugurada oficialmente a Era do Espaço. E quem havia tomado a dianteira tecnológica foi a União Soviética, que lançou o seu Sputnik antes do satélite americano Vanguard. Atordoado pelo choque da bomba Sputnik, o presidente americano Dwight Eisenhower ordenou que se lançasse imediatamente um satélite. Ao mesmo tempo, convocou o Ministério da Defesa para criar um dispositivo anti-espionagem que protegesse os segredos de comunicação do Estado americano contra vazamentos de dados e ataques nucleares. Afinal, o Sputnik podia muito bem não ser apenas um satélite artificial amigo, como advertiu na ocasião o jornal britânico The Guardian. Os russos podem agora construir mísseis capazes de atingir qualquer alvo escolhido, em qualquer lugar do mundo. E foi assim, dessa busca por um tipo de compartilhamento de informações protegidas, que alguns anos mais tarde nasceria o que depois ficou conhecido como Internet. O projeto militar convocou os melhores cientistas do país, de várias universidades e institutos de pesquisa, e ficou conhecido como ARPA, abreviatura de Advanced Research Project Agency, Agência de Pesquisa de Projetos Avançados. ARPA, que depois virou DARPA, com um D de defesa, e no final, ARPANET, de Network, rede. O primeiro líder da ARPA foi John Licklider, do MIT, Massachusetts Institute of Technology, que, para trocar ideias com seus cientistas, imaginou uma rede de comunicação interconectada em que todos pudessem acessar rapidamente as informações de todos, apesar da distância entre eles. Nome dado por Licklider,
rede galáctica. Em essência, a internet de hoje. Os cientistas também buscavam um sistema de comunicação descentralizado, como se fossem os nós de uma rede, onde as informações fossem ficando em fila, paradas em cada nó e separadas em pequenos pacotes, de maneira que pudessem ser enviadas por partes, conforme o tráfego, e dessa forma ficassem protegidas de espionagem ou destruição. Se os espiões capturassem alguma dessas partes, a informação estaria truncada. Só os destinatários finais receberiam os pacotes completos. Assim, muitos foram vistos como os pais da internet. Os principais teriam sido Leonard Kleinrock, que juntou o conceito galáctico de Licklider com a teoria da comutação de pacotes avulsos em filas. Lawrence Roberts, que projetou a primeira rede, já sob o nome de ARPANET. Robert Kane e Vinton Cerf, que desenvolveram o protocolo TCP/IP, transmitindo a primeira informação ponto a ponto, na Califórnia, entre as universidades de UCLA, em Los Angeles, e a de Stanford, em Palo Alto. Ray Tomlinson, criador do correio eletrônico, e Douglas Engelbart, do mouse. Houve ainda Ted Nelson, que criou o conceito de hipertexto, o texto lido na ordem desejada pelo internauta via link, ideia que foi aprimorada por Tim Berners-Lee em 93, mais de 30 anos depois da ARPA. Berners-Lee criou a cara gráfica da internet, a World Wide Web, rede mundial abreviada para WWW, com o protocolo de transferência de hipertexto HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Um programa onde textos, sons e imagens podiam ser transferidos e captados por qualquer computador em qualquer local do planeta. Logo também veio Mark Andreessen, que criou os primeiros navegadores da rede mundial, o Mosaic e o Netscape Navigator. E mais tarde, os dois garotos de garagem, Bill Gates com seu PC e Steve Jobs com seu Apple Macintosh. Todo mundo chama a rede mundial de internet, mas de fato, a rede mundial que conquistou a fama depois da criação de Berners-Lee é apenas uma plataforma de aplicação da internet, onde são oferecidos serviços de internet, como por exemplo, transmissão de dados, correio eletrônico. É a parte visível da internet. Internet mesmo é o conceito operacional de comunicação em rede. Segundo o sociólogo catalão Manuel Castells, a internet é filha da cultura. A sociedade pós-industrial é que se desenvolveu para viver em rede na chamada era informacional ou da informação, onde o grande capital agora é o conhecimento globalizado. No Brasil, a internet também partiu da academia e depois se transferiu para o grande público. Os primeiros embriões de rede surgiram em 88, ligando universidades e centros de pesquisa do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre a instituições dos Estados Unidos. Em 89, o Ministério de Ciência e Tecnologia, MCT, criou a RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, para unir essas redes embrionárias em uma grande rede nacional acadêmica. Já a primeira rede não acadêmica foi impulsionada pela Conferência Internacional de Ecologia ECO 92 no Rio de Janeiro. Com a vinda de imprensa, autoridades e congressistas de todo o mundo, o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, que já vinha testando a rede Alternet entre seus associados, liberou-a para o acesso público. Os primeiros sites brasileiros começaram a surgir a partir de 1994, mas ainda levou alguns anos até que a internet começasse a se popularizar por aqui. Afinal, pouquíssimas famílias possuíam computador pessoal em casa naquela época. Mas não vamos falar de quando a internet chegou, vamos falar de um tempo bem antes disso, cerca de 10 anos antes, lá por volta dos anos 80. Se você nasceu depois de 1990, provavelmente não tem nem ideia do que era viver naqueles tempos. Agora, se você for como eu, que nasceu bem antes disso, vai matar a saudade e relembrar de algumas curiosidades da época. No, I'm not a writer.
Hoje em dia, se você quiser falar com alguém, chama pelo WhatsApp, Facebook ou, no pior dos casos, liga pelo número do celular. Mas antigamente não era assim. Na época, era o telefone fixo. Se você quisesse falar rapidamente com alguém, somente usando o telefone. E se você não tivesse um aparelho telefônico em casa? Afinal, não era todo mundo que tinha telefone naquela época. Nesse caso, não havia problema, porque existia o orelhão. Sim, o orelhão. Hoje em dia, há poucos orelhões nas ruas, mas naquela época até que havia razoavelmente bastante. E olha só, tinha orelhão que fazia até fila, hein? Naquela época, para usar o orelhão, não era com os cartões telefônicos que temos hoje em dia, e sim com a utilização de fichas. Cada ficha dava para falar 3 minutos. Mas e quando você precisava falar com alguém que morasse realmente longe, tipo outra cidade? Aí, nesse caso, só por meio de carta, ou em casos de urgência, mandando um telegrama. Outro meio de comunicação que era popular na época, principalmente entre médicos, repórteres, advogados e outros profissionais, era o bip. Você não sabe o que era o bip? Bom, para quem não sabe o que era o bip era o precursor dos pagers. Você também não sabe o que era um pager. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo bip. Lembra que nesta época não existia celular. Imagine a seguinte situação. Surge uma emergência em um hospital. E daí tem que chamar o médico rapidamente. Só que o médico não está nem no hospital e nem na casa dele. E também, lembre-se, não havia celular. E aí, como é que faz? É aí que entra o bip. O bip era simplesmente um aparelhinho que o profissional carregava consigo. E quando havia uma mensagem, esse aparelhinho fazia um barulho, o famoso bip. Só que o bip só fazia barulho, ele não recebia a mensagem. Então você tinha que ligar para a operadora para saber quem enviou o bip e qual foi a mensagem. E aí os anos foram passando. E então houve uma evolução. Vieram os pagers. A diferença do pager para o bip é que o pager já mostrava a mensagem através de um visor. Outra modernidade da época era o fax. Tinha gente que estufava o peito e enchia a boca para dizer: "Eu vou te enviar um fax." Pelo fax, você podia enviar uma cópia de um documento ou até mesmo uma foto. Os aparelhos de fax se conectavam através da rede telefônica. Caiu a internet. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas funcionen como una red lógica de alcance mundial. Durante el final de los años 60, Herbert Marshall McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación. Esta fue quizás una de las primeras premoniciones de lo que mais tarde seria a internet. Mas como a internet funciona? Antes de tudo, nós precisamos saber que ela é dividida em duas partes principais: o software e o hardware. Os softwares são responsáveis por gerenciar os dados e garantir que eles cheguem com segurança. E os hardwares são, por exemplo, os cabos de fibra ótica que interligam todo o globo terrestre por debaixo do mar. Esses cabos formam o backbone, a espinha dorsal que se divide entre os continentes, construindo uma rede globalmente conectada. A base dessa conexão entre os continentes foi construída desde o século XIX para atender os serviços de telefonia. Na metade do século XX, esses cabos começaram a receber fibra ótica e passaram a ser utilizados para a conexão da internet pelo mundo.
São as companhias de telecomunicações que ainda controlam o fluxo de dados a partir do momento em que os cabos chegam no continente. Para usar essa rede e enviar e receber dados, é preciso transformar a informação que sai da rede telefônica em um sinal gerenciável e vice-versa. O modem é que faz essa transformação. Já o roteador distribui a conexão e garante que os dados transmitidos via internet cheguem aos destinos determinados. É que o roteador cria rotas. Ele organiza como os dados vão trafegar pela rede. Por exemplo, para enviar uma mensagem para o meu crush, o celular envia a mensagem para o roteador do serviço de telefonia, que encaminha para os roteadores do servidor do Tinder, Twitter ou Messenger e que, por fim, mandam uma mensagem para o roteador ao qual está ligado o celular do meu crush. Tudo isso quase instantaneamente. Para os dados não se perderem no caminho, eles precisam ter um endereço para onde vão. Por isso, qualquer máquina conectada a uma rede tem um endereço IP. Ele é uma série de números separados por pontos, como nosso CPF. Quando navegamos na web, no computador de casa ou no celular, normalmente nós utilizamos os nomes de domínios para chegar a um site. Isso não significa que a internet e a web sejam a mesma coisa. A internet é a infraestrutura e a web é um serviço construído para essa infraestrutura, assim como o serviço de e-mail ou torrent. E é assim, entre cabos e ondas, modems e roteadores, que a internet funciona. E que mensagens, likes, e-mails, vídeos, transações financeiras e até nudes são trocadas por bilhões de pessoas e instituições todos os dias, a toda hora. Como seria o mundo sem internet? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Mola. Como seria o mundo sem internet? Eu morreria. Bem lixo, né? A gente passaria fome. É, com certeza. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem internet? Acredite que se o mundo ficasse sem internet, isso iria muito além de você não poder assistir um vídeo na internet, ou conversar com seu amigo, saber o que ele faz, que foto ele posta. Não iremos falar simplesmente de como seria a sua vida ou a nossa vida sem internet, mas o que a falta dela poderia acarretar no mundo. Primeiramente, lembre-se que quando há falta de internet em alguma empresa, ela para. Então imagina um mundo sem internet. Praticamente tudo hoje em dia precisa da internet para poder funcionar. Vamos pensar numa coisa simples: comunicação. Muitos serviços de televisão, mensagem ou até mesmo ligações usam as redes para se comunicar em troca de dados. E no caso, sem internet, isso não seria possível. Sem contar que a falta da internet causaria um grande colapso mundial, tanto financeiramente quanto socialmente. Atualmente existem mais de 600 milhões de páginas na internet e mais de 3 bilhões de pessoas com acesso à internet. Já pensou se do nada o mundo virtual acabasse? Pensa aí o tanto de pessoas que iriam ficar desempregadas. Se você juntar o Google e o Facebook, só os dois têm mais de 45 mil empregados. Diretamente, né? Porque indiretamente possui muito mais gente que trabalha, por exemplo, o Google. Você vai pegar a gente que trabalha pro Google, entre aspas. Sim, vai ter gente que trabalha com cabeamento, entendeu? E já envolve também. Então, diretamente, só essas duas empresas contam com mais de 45 mil pessoas. Imagine você grandes sites ou grandes portais de notícias que geram muito dinheiro ficarem fora do ar. Isso com certeza iria afetar a bolsa de valores. Pra você ter uma noção, atualmente a internet contribui com 2,3 trilhões de dólares para o G20. Você tem noção que são 2,3... Pois é, mano. Trilhões de dólares, mano. Eita porra. Sem contar que sem internet levaria à falência muitos bancos. E várias empresas também seriam fechadas. E as que continuassem abertas iam aumentar os seus preços muito. Você não tem noção, muito. Não, tudo, mano. O mundo se adaptou a esse formato da internet. Então tudo passou a funcionar através... né, com a internet. Então não é tipo, a gente vai voltar. Nos anos 50 a galera vivia numa boa, todo feliz, mas não é isso, entendeu? Ah, minha avó viveu sem internet. É claro que viveu sem internet, mas hoje em dia a gente não conseguiria mais, porque já virou muito, o sistema já virou. Se você costuma acompanhar notícias sobre a indústria da tecnologia, em algum momento você deve ter ouvido uma coisa ou outra sobre o 5G, a quinta geração de internet móvel que já começou a se tornar realidade em regiões como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. E assim como foi do 3G para o 4G, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que o 5G deve ser mais rápido do que as tecnologias anteriores, certo? Bem, sim,
O 5G, teoricamente, tem o potencial de atingir velocidades de até 20 gigabits por segundo, ainda que a velocidade média fique bem abaixo disso. Mas o fato é que o 5G vai muito além de ser uma tecnologia que só permite altas velocidades. O 5G é mais complexo, confiável e com uma latência muito menor do que as gerações anteriores, o que faz dele o candidato perfeito para ser uma base de conexão para todos os dispositivos que estão ao nosso redor em uma rede sem fio, desde os smartphones até computadores, passando pelo carro autônomo que você pode ter um dia e também os dispositivos que você tem dentro da sua casa. Em uma casa conectada através do 5G, por exemplo, os seus dispositivos inteligentes vão se conversar com muito mais agilidade e sem atraso nenhum. As luzes e o ar-condicionado poderão ligar assim que você encostar com o seu carro na garagem após um dia de trabalho. E o forno também vai ligar sozinho para pré-aquecer o seu jantar. Enquanto isso, um sistema de som vai colocar a sua playlist favorita para alegrar o seu fim de dia. Isso tudo é só um gostinho das possibilidades do 5G. Antes de falar sobre as transformações que o 5G vai trazer para a nossa sociedade, a gente precisa entender exatamente o que diferencia o 5G das tecnologias anteriores. E para isso, a gente precisa voltar lá no G original, o 1G. Em telecomunicações, cada geração de conectividade móvel é definida por uma série de mudanças, incluindo aí o desenvolvimento de uma tecnologia de transmissão não compatível com a geração anterior, maiores taxas de transmissão de dados e novas faixas de frequência. O 1G era a tecnologia celular clássica, a primeira geração de telecomunicação móvel introduzida lá nos anos 80 para permitir a comunicação através de sinais analógicos de rádio. Nos anos 90 chegou o 2G, que permitia ligações digitais mais eficientes e introduziu, inclusive, as mensagens de texto, o SMS, e também alguns serviços de dados móveis, com uma velocidade máxima de 50 KB por segundo. Entre o final da década de 90 e o começo dos anos 2000, o 3G popularizou a ideia de acessar a internet por meio do celular, já que tinha velocidade de até 200 kbps por segundo. Até hoje, ela ainda é muito usada por milhões de pessoas ao redor do mundo. A tecnologia atual, o 4G, começou a ser implementada há mais ou menos 10 anos e expandiu a ideia da internet móvel, chegando pela primeira vez a uma transmissão de gigabits por segundo. Já o 5G vai trazer uma série de evoluções em relação ao 4G. A mais óbvia, como a gente falou antes, é a velocidade. Por si só, ela já seria essencial para continuar o avanço tecnológico na nossa sociedade, que tem um consumo cada vez maior de dados por meio de coisas como o streaming de vídeo, o streaming de música e arquivos cada vez maiores e mais pesados, como vídeos em 4K a 60 frames por segundo. Mas outros dois fatores são tão importantes quanto a velocidade. A latência menor significa que os dispositivos ficarão mais responsivos. O tempo entre você fazer um comando e o efeito acontecer vai ser bem pequeno. Hello? Hello? Phones, man. Além do caso dos smartphones, a gente também tem uma grande quantidade de sensores conectados para controlar a infraestrutura de uma cidade inteligente que pode vir a acontecer num futuro próximo, onde o monitoramento de problemas urbanos como trânsito, água, eletricidade, iluminação e segurança pública não podem ficar indisponíveis. E com vários dispositivos conectados informando sobre essa infraestrutura, nós teríamos uma cidade com menos problemas e soluções mais velozes. Mas afinal, onde estamos atualmente com o 5G? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas vamos lá. Apesar das implementações comerciais do 5G já estarem meio que acontecendo, grande parte desses projetos são, na verdade, um misto do 5G com o 4G, que está sendo utilizado para melhorar a velocidade do 4G. A expectativa é que implementações reais do 5G comecem em breve e que estejam em funcionamento a partir do ano que vem, 2020. Em relação a onde essa implementação acontecerá, você pode esperar primeiro em lugares como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Lá nos Estados Unidos, a TIT prometeu que 19 cidades estarão cobertas com o 5G até o final de 2019. Já a Verizon tem planos de implementar o 5G como alternativa ao serviço de internet cabeada e até a fibra ótica. Já a T-Mobile espera ter a cobertura nacional nos Estados Unidos até o final de 2020. Quanto aos dispositivos, a expectativa é que marcas como a OnePlus, a ZTE, Oppo, Vivo e Xiaomi
lancem seus primeiros produtos 5G ainda esse ano. A Motorola, inclusive, já anunciou uma modificação para o Moto Z3 que torna ele um dispositivo 5G. O iPhone, por sua vez, deve ficar só para 2020. No Brasil, a discussão sobre o 5G ainda está engatinhando. As 4 principais operadoras do país já debateram o tema abertamente e acreditam que a 5ª geração só vai chegar por aqui lá para 2020. E olha que das 4, apenas uma, a Claro, falou abertamente sobre o desejo de liderar essa corrida, ainda que em lugares específicos e onde a tecnologia seja justificável. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe! Dez situações engraçadas que mostram o quanto a internet mudou as nossas vidas. Chega, vem pra casa agora! Qualquer pessoa que nasceu antes da era da internet vai se lembrar de frases como essa. Há algumas décadas atrás, crianças corriam para casa se o seu programa de TV favorito estivesse por começar. Hoje em dia, é quase impossível fazer com que as crianças saiam de casa para brincar. Bem, elas até saem de casa, mas sempre com seus aparelhos eletrônicos. Antes da internet, a gente levava uma máquina fotográfica de verdade nas viagens. Aqui somos nós na montanha, aqui estamos alimentando uma girafa, e aqui estamos nas cataratas. E os seus amigos diriam, uau, que belas fotos, parece que vocês se divertiram muito. Já hoje em dia, essas são as fotos mais populares no Instagram. Como que seus amigos devem comentar? Oi, pés do Bob, vocês parecem muito bem. Você poderia colocar os pés de outra pessoa no Instagram, e ninguém notaria a diferença. Ainda sobre fotografias, essa era uma situação comum dos bons e velhos tempos. Amor, você pegou a câmera? Sim, espero que tenha filme suficiente. Hoje em dia, você colocou o pau de selfie na mala? Sim, e estou usando ele agora. Sorria! Há alguns anos atrás, para vender o seu carro usado, você ligaria para o jornal local. Só assim é que pessoas interessadas ligariam pedindo mais informações sobre o seu anúncio, dia após dia. Bem-vindo aos dias de hoje. Você faz alguns cliques no Facebook e pronto. Oi pessoal, estou vendendo meu carro, por favor compartilhe o anúncio. Moleza. Alguém já passou pela seguinte situação? Você vai no banheiro, tranca a porta, pronto para passar um tempo sozinho e... droga! Alguém traz papel higiênico e você precisava gritar tão alto que até seus vizinhos podiam escutar. Hoje em dia, problema resolvido. Alguns cliques no seu celular e um rolo de papel higiênico é entregue para você por alguém da sua família. É só não esquecer de levar o celular para o banheiro com você. Nunca se sabe o que você pode precisar ali. E o que a gente fazia quando alguma coisa dava errado na cozinha? Mãe, pode me ajudar? Atualmente, é mais parecido com OK Google, como fazer sopa? E milhares de receitas aparecem na sua tela. Milhões. Mas eu ainda prefiro ligar para minha mãe. Mães sabem mais do que Google. Vamos adiante. Hoje em dia, meninos ainda flertam nas ruas? Há alguns anos atrás, eles diziam alguma coisa parecida com olá, sua mãe está precisando de um genro novo? E as meninas reviravam os olhos, mas eu juro que secretamente todas as meninas sonhavam em passar uma situação parecida, apenas para que pudessem revirar os seus olhos e orgulhosamente rejeitar quem a flertou. Hoje em dia, vocês dificilmente se conhecem pessoalmente. Em vez disso, você recebe mensagens privadas. Algo parecido com olá, gatinha, qual a diferença entre você e uma estrela brilhante? Você ainda pode revirar os olhos, mas ninguém vai ver. Ok, vamos dizer que a cantada deu certo. Os dois têm um ótimo encontro, e então a seguinte situação acontece. Como você pôde? Você estava olhando para ela. Olhe para o outro lado agora mesmo. Hoje em dia, a pior acusação é você curtiu a foto dela. E você sabe o que precisa fazer a seguir. Ligar na noite deletando todas as curtidas que você deu em fotos de outras meninas. Brincadeirinha. Agora, você lembra da longa espera pelo próximo episódio do seu seriado preferido? A gente tinha que esperar uma semana inteira. Hoje em dia, você pode baixar 3 temporadas de uma só vez e fazer uma maratona no final de semana. Só tem um problema, a próxima temporada só chega no ano que vem. Que imagem vem à sua cabeça quando eu digo a palavra pirata? Sim, um homem valente, de chapéu, espada e com um papagaio no ombro.
Antigamente, piratas procuravam tesouros ao redor do mundo. Hoje em dia, os piratas parecem assim. O tesouro deles é mídia gratuita na internet, e eles nem precisam sair de casa para achar os seus tesouros. Procurando uma resposta a uma pergunta, no passado, a gente costumava sonhar, e se a gente tivesse acesso a todo o conhecimento do mundo? Mas apenas livros e bibliotecas eram a nossa salvação nos dias de antigamente. Hoje em dia, são 3 da manhã e você precisa acordar às 6, mas de repente você precisa saber o que é que a abóbora sonha. Sim, é de extrema importância nesse exato momento. Logicamente, a internet e a tecnologia alteraram a nossa vida em muitas outras formas. Compartilhe o que você pensa sobre este assunto nos comentários abaixo.